pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marina Rubini, eu sou estudante de medicina do 5º ano e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre depressão. Como essa doença aparece na vida das pessoas, quais são os principais sintomas, como reconhecer também que é doente uma pessoa próxima a nós ou até mesmo nós mesmos. Para começar a abordar o assunto, é interessante entender que a depressão é diferente de tristeza. Tristeza é o nome do sintoma que se dá para uma pessoa que está com afeto diminuído. A pessoa que está passando, por exemplo, por um período de luto, porque perdeu uma pessoa que ama, porque terminou um relacionamento, e está passando por uma fase natural de readaptação, de mudança de fase de vida. Já a depressão é algo mais grave. A depressão é uma doença, é um processo de adoecimento, em que a pessoa passa do período fisiológico do luto. É uma tristeza que permanece, que se excede. E o primeiro problema em torno da depressão é que muitas pessoas não compreendem bem a doença. Isso tem melhorado ano após ano, mas ainda a gente vê muito preconceito e a falta de compreensão e entendimento acerca da patologia. Eu entendo, por exemplo, quando tem uma infecção urinária. A uretra da mulher é um pouquinho mais curta que a do homem, a mulher muitas vezes usa o banheiro fora de casa, ou mesmo naturalmente em casa. Ela pode ter a cianobactéria na uretra que é curta, tem uma infecção urinária, beleza, toma remédio, antibiótico lá por 3 ou 7 dias se for um pouco mais complicado, parou, beleza, eu aceitei a minha doença. Ou então, falando de uma doença crônica, como a diabetes. Eu tenho diabetes, eu tomo os meus medicamentos, ou então faço uso de insulina, resolvo também essa questão e não fico sofrendo muito por isso. Porque a depressão, ela faz parte de um quadro de doença psiquiátrica, e as doenças psiquiátricas, num passado recente, eram consideradas todas loucura. As pessoas não diferenciavam, os profissionais na época não tinham informação suficiente, conhecimento científico, para diferenciar bem as doenças. Então, como que era classificado? As doenças de causa neurológica, ou melhor dizendo, de causas cerebrais, que sabiam bem qual era a fisiopatologia, como é que funcionava a doença, como que tratava, era da parte da neurologia. E as doenças cerebrais, em que não se compreendia muito bem o processo de patogênese, colocavam então a cargo da psiquiatria. E lá ficavam, então, muitas doenças, um mar de doenças, sem compreensão total, global, do quadro clínico, enfim, de tudo. Então a psiquiatria surgiu num emaranhado de confusão, não se sabia direito o que era o que, qual doença era diferente da outra, como tratar, como cuidar desses pacientes. Era tudo tido como loucura. E eu já adianto, já falei isso em outros vídeos, mas aproveito mais uma vez a oportunidade, loucura não existe. Loucura é um termo popular, ao que se diz, para pessoas que são diferentes da gente ou daquilo que é considerado padrão, normal da sociedade. Mas loucura não existe. Existem pessoas, muitas vezes, que estão num processo de desordem neurológica, confusão mental, alterações psiquiátricas e, portanto, possuem uma patologia, uma doença e não a loucura em si. Bom, e hoje o que mais assusta é que as informações que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, tem, é que até 2030 a depressão vai ser a doença mais prevalente no mundo. Imaginem só, no mundo com mais de 7 bilhões de pessoas, a doença mais prevalente é uma doença psiquiátrica, a depressão, que hoje já é muito comum também. Tão comum que o médico que trata da depressão não é só o psiquiatra. A depressão é vista, por exemplo, pelos ortopedistas quando tratam dores crônicas, por exemplo, um motorista de ônibus que durante muito tempo da vida dirigia horas e horas a fio, ou motorista de caminhão, e aí ele evolui com uma hernia de disco, opera, precisa ficar em repouso, não consegue mais trabalhar, tem dores periódicas, uma incapacidade física, o cara sofre de dor crônica, evolui com uma depressão. O ortopedista tem que tratar, porque chega para ele inicialmente. Ou então o geriatra, que cuida do idoso, do processo de envelhecimento, os idosos chegam no consultório, muitas vezes o que eles têm como queixa? A depressão, a síndrome do ninho vazio, muitas vezes, de mulheres de meia idade, ou a depressão propriamente dita em idosos, por muitas vezes estarem com múltiplas comorbidades, por estarem vendo seus amigos morrendo, irmãos morrendo, o pessoal da sua geração morrer, e sofre esse processo de depressão. Na ginecologia, as mulheres, pelo estresse do dia a dia, as mulheres têm que dar conta de dupla ou até tripla jornada, trabalho, filhos, casa, marido. Tudo isso também preocupa a mulher, gera fatores de estresse e a mulher está cada vez mais propensa a evoluir com depressão. E o psiquiatra, então, nem se fala, chega muito lá. E eu passei recentemente no estágio de psiquiatria, atendi muitos pacientes com depressão, com esse diagnóstico, pude conhecer mais a doença e por ver que é algo que faz sofrer tanto o paciente e a sua família, resolvi fazer esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas então. Então assim, Marina, qual é a causa da depressão? Que leva uma pessoa que era previamente saudável, previamente rígida, evoluir mal desse jeito? De repente começar a ficar triste,
começar a ficar muito emotiva, chora por tudo, perde vontade de fazer suas atividades. Por que, Marina, isso acontece? Bom, a depressão é uma doença de causa multifatorial. Significa então que existem vários motivos que podem levar uma pessoa. Existem questões de ordem genética, questões por falta de neurotransmissores, como por exemplo a serotonina, a dopamina, a norepinefrina, e fatores ambientais, que geralmente são o gatilho que a gente diz. Que são acontecimentos do dia a dia que deixam a pessoa triste, abalada, com dificuldade de se adaptar. Ou então uma pessoa muitas vezes tem uma história de vida difícil, coisas do passado que ela não conseguiu superar, vive constantemente vivendo a vida com episódios depressivos frequentes, passa por um período depressivo, melhora, passa por outro, melhora, e fica sempre oscilando. Esse vídeo tem caráter apenas informativo, ele é muito longe de ser uma consulta psiquiátrica ou algo do tipo, mas para deixar vocês a par e tentar reconhecer alguns sinais e sintomas, vou listar alguns deles. A pessoa deprimida geralmente se queixa então de humor deprimido. O que significa isso? Significa uma pessoa que passa parte do dia, ou pelo menos a maior parte do dia, triste, desanimada, angustiada, sente uma coisa assim de angústia mesmo. Muitas vezes a pessoa também tem apatia, não se move, não se mobiliza com nada, não reage às emoções do dia a dia. Ou muitas vezes a pessoa pode até ficar mais agitada, né? São comportamentos opostos, apatia e agitação. A pessoa geralmente tem falta de alegria, falta de prazer nas atividades que ela tinha antes. Esse sintoma é chamado de anedonia. A pessoa antes, por exemplo, gostava de frequentar a igreja, não gosta mais. O rapaz gostava de jogar bola, já não tem tanta mais satisfação, não tem vontade de ir. O idoso gostava de regar suas plantinhas, ir no bingo, encontrar o pessoal para jogar baralho. Não faz isso mais. Então, uma boa dica é essa. Notar se a pessoa está deixando de fazer coisas que usualmente ela gosta de fazer. Aí tem a questão do apetite também. A pessoa deprimida pode ter tanto aumento quanto diminuição do apetite. Varia um pouco. Aumento do apetite, muitas vezes a pessoa mais ansiosa também. Diminuição do apetite, fica inapetente, nada satisfaz, nada a pessoa quer. Irritabilidade é um sintoma muito frequente também, pessoa que se desagrada com tudo. Um barulhinho já é motivo de estresse, as pessoas da casa incomodam. Insônia, ou então uma hipersonia, são coisas também opostas. Então, insônia, a pessoa tem uma dificuldade de iniciar o sono, de manter o sono fica superficial. É o sono dito não reparador, ela acorda cansada, acorda parece que não dormiu nada à noite. A hipersonia é a pessoa que fica muito tempo na cama, muitas vezes em isolamento social, fica muito fechada, passa boa parte do dia dormindo, ou então trancafiada chorando, choro fácil é um sintoma. Diminuição da libido, principalmente em mulheres, mulheres que costumavam então ter libido, vontade de ter sexo, passam a não ter mais essa vontade. Falta de energia para coisas simples da vida, como tomar banho, escovar os dentes, se pentear, se arrumar. A pessoa por vezes perde a vaidade. Além disso, também pode ficar com pensamentos pessimistas, negativos, pensando muito em morte. A ideação suicida pode estar presente, isso já indica um sinal de alarme de gravidade. Diminuição da memória, de concentração, a pessoa fica mais desatenta. Um outro sintoma que costuma aparecer bastante é aquela pessoa que tem às vezes pequenos conflitos do dia a dia. E esses pequenos conflitos a pessoa torna grandes conflitos. Então, coisas simples que ela poderia resolver e que ela resolvia antes, sem maiores dificuldades, agora se torna um caos. Ela maximiza o problema. Além disso, a pessoa também pode ter manifestações físicas, sintomas físicos disso. Pode ter tremor, ter ansiedade, ter pânico, ou então dores de cabeça, dores pelo corpo. Pode ter alterações de hábito intestinal, ter o intestino mais preso ou então mais solto. Então, assim, os sintomas são diversos, é uma gama imensa realmente de coisas que podem ser manifestações de depressão. O que cabe dizer aqui agora com bastante propriedade, pessoal, é que é uma doença que muitas vezes a pessoa acha que é incurável, que ela está nesse estado tão mal, tão no fundo do poço, que ela já não vê uma luz no fim do túnel, já não vê mais uma saída. Isso não é verdade. A depressão não é uma doença incurável. A depressão pode estar a ver com um gatilho, como eu falei, uma situação da vida que foi o motivo, o fator que desencadeou, mas muitas vezes ela tem por trás ali um background genético, outras coisas que predispõem também. E às vezes a pessoa, por exemplo, um homem, isso é muito comum na geriatria. O homem chega por volta dos seus 65 anos, sempre teve uma vida tranquila, ele começa então a aposentadoria, o dinheiro é insuficiente, ele está com disfunção erétil. A disfunção erétil já foi causa de motivo de consulta psiquiátrica de depressão grave. Já vi também uma menina, não passava no vestibular, depressão grave. Aquilo para ela, lidar com aquela situação de ter que fazer um ano de cursinho e não saber o que queria, gerava um estresse enorme na vida dela. Com certeza não foi só aquilo. Aquilo foi um fator que desencadeou o gatilho. Mas tem coisas por trás que muitas vezes a gente precisa investigar e tentar resolver com a pessoa. Por isso, por ter justamente uma história de vida que envolve, uma situação toda por trás que envolve, o tratamento da depressão ele não é apenas medicamentoso, não é apenas dar uma baguinha para a pessoa tomar.
tem que ter algo a mais. E esse algo a mais é a dita psicoterapia, que é um investimento muito interessante, tanto para quem tem doenças psiquiátricas, para tentar enxergar a situação por uma outra ótica, tentar entender o problema de diferentes formas, e isso é muito legal. As pessoas às vezes não valorizam, acham que, não, para que pagar um psicólogo, para que pagar um psiquiatra, um psicoterapeuta, não vale a pena, eu converso com um amigo, eu desabafo. Só que as pessoas não entendem que esses profissionais, quando bem formados e bem qualificados, eles estão preparados para isso. Eles estão em constante trabalho com esse tipo de paciente, eles sabem o que falar, o que fazer, quais perguntas fazer, muitas vezes mais provocativas, mas para gerar uma reflexão, gerar uma mudança de atitude e comportamento. Tudo é pensado, tudo é científico. Pessoas que realmente se prepararam para estar ali, então não é uma mera conversa. Questões financeiras também, às vezes a pessoa tem um problema financeiro que leva àquele quadro, então às vezes o profissional ajuda você a tentar ficar mais esclarecido em relação àquilo e a pessoa consegue resolver o que está contribuindo. Então assim, pessoal, é um assunto muito complexo, um assunto que dá para discursar sobre ele horas e mesmo assim não vai esgotar tudo que poderia ser dito. É um assunto que eu pretendo trazer em mais vídeos, quero fazer um especial sobre depressão, esse foi o primeiro vídeo, mas eu quero trazer mais coisas a respeito, porque eu acho que é uma doença que está muito prevalente, como a OMS já diz, e a gente percebe no consultório médico, de todos os especialistas, e é uma doença que as pessoas têm curiosidade de saber mais, porque por muito tempo foi um tabu na sociedade, as pessoas evitavam falar, porque era sinal de fraqueza, sinal de que eu não dou conta do recado, quando na verdade não é. É um processo de adoecimento como qualquer outro e tem que ser tratado assim, como qualquer outra doença. O tabu, derrubar esse preconceito é fundamental, para que as pessoas procurem ajuda, para que as pessoas não tenham medo de ir ao médico, não tenham medo de contar a sua história e tentar então compartilhar com um profissional para buscar realmente algo que mude e ajude a pessoa a levar a situação com um pouco mais de tranquilidade. Então esse vídeo, com certeza, ele é apenas uma ponta do iceberg, tem um iceberg inteiro debaixo d'água para ser tratado a respeito, e como eu falei e volto a dizer, isso não é uma consulta psiquiátrica, isso aqui não resolve o problema, apenas ajuda a elucidar e ajuda a empoderar você que tem depressão, procurar ajuda, ou então você que não tem depressão, mas tem alguém que você ama, que você percebe que está nessa situação e você precisa ajudar. Então assim, mostra esse vídeo para quem você acha que precisa ouvir essas palavras, alguém que precisa desmistificar, que precisa ter esse conforto, essa palavra amiga nesse momento. É isso que é o grande objetivo do meu canal como um todo e desse vídeo especialmente. Então eu deixo para vocês aí esse recado, espero que tenha ficado bem esclarecido. Então torço para que vocês consigam se ajudar e ajudar quem vocês amam. E voltem para assistir os próximos vídeos sobre depressão, inscrevam-se no canal, avaliem esse vídeo, tudo isso me ajuda muito para que mais pessoas consigam ver esse conteúdo. Tá bom? Meu nome é Marina Rubini e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!